Olá a todos, meu nome é Murilo Luz, eu sou urologista aqui na BP. Eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Fernando Moura, que é oncologista aqui também na BP, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu acho que é uma primeira coisa, indo direto ao assunto, né, falando do diagnóstico, principalmente do câncer de próstata, a gente teve muitas evoluções aí nos últimos anos, né? Então, principalmente vindo do exame inicial, né, que era o PSA, o exame digital da próstata, a gente muitas vezes já não está indo mais para uma biópsia convencional como a gente ia antigamente. Na maioria das vezes hoje a gente vai fazer uma ressonância magnética, o que melhorou muito a imagem da próstata, eventualmente alguns outros testes aí que a gente pode fazer no sangue, para então definir quais pacientes vão realmente precisar de uma biópsia. Eu acho que essa foi uma das grandes evoluções aí, a biópsia, inclusive com uma fusão de imagem entre o ultrassom e a ressonância. E na doença avançada, Fernando, que vocês oncologistas aí têm uma vivência maior, o que a gente tem de novidade em relação ao diagnóstico? Isso, quando a gente pensa então num diagnóstico, aquele paciente que a gente vê alguns critérios clínicos que a gente define como alto risco, e hoje a gente tem a disponibilidade de um exame mais sensível para esses pacientes, que é o PET-PSMA, que mesmo pacientes com doença não visível nos exames convencionais de imagem, às vezes a gente já consegue precocemente diagnosticar uma doença metastática, e isso acaba impactando porque muda completamente a nossa estratégia de tratamento para esse paciente. Excelente, acho que é uma outra grande inovação. Em relação ao tratamento, né, a ideia é a gente falar um pouquinho também sobre o tratamento das doenças. Na doença localizada, particularmente, a gente teve enormes evoluções aí nos últimos anos, muitas já estão na mídia, aí muita gente já sabe disso, mas a cirurgia particularmente melhorou muito, né? A cirurgia robótica hoje é a mais utilizada aqui e em muitos outros lugares no mundo. A radioterapia também como tratamento localizado também teve uma melhora importante, novas tecnologias, uma radioterapia mais precisa, mais localizada, com menos efeitos adversos. Então a gente tem também aqui na Beneficência Portuguesa um centro, né, absolutamente avançado aí de tratamento de radioterapia. E, na verdade, uma das grandes evoluções também foi o não tratamento imediato, né, que a gente chama de vigilância ativa. Então, uma outra notícia para os pacientes que, quando você faz um diagnóstico de uma doença bastante inicial, bastante localizada de próstata, talvez você não precise necessariamente fazer nenhum tratamento nesse momento, mas você vai ser submetido a um segmento mais próximo, né? Então, são boas notícias aí para os nossos pacientes diagnosticados com câncer de próstata. E na doença avançada, com certeza também teve muita coisa nova, Fernando. O que você pode citar para a gente? Muito avanço, né? A gente sabe que quando o paciente já tem aquela doença mais avançada, doença metastática, é de suma importância o bloqueio hormonal, então você reduzir os níveis de testosterona. Hoje a gente tem cada vez mais disponibilidade de drogas que agem bloqueando a testosterona com menos efeitos colaterais possíveis, melhorando a qualidade de vida, adicionando um menor risco cardiovascular do que as drogas que a gente utilizava antigamente. Essas drogas, na maioria das vezes, injetáveis, hoje a gente já tem talvez possibilidade até de fazer isso com drogas via oral. A gente tem disponibilidade de quimioterapia, muitas vezes a gente usa quimioterapia nos pacientes com câncer de próstata, mas cada vez mais a gente dá preferência para tratamentos via oral, tratamentos que agem em determinados bloqueios hormonais, seja central, seja periférico no tumor, e que vem nos mostrando nos últimos anos, com os últimos estudos clínicos, ótimos dados de aumento do tempo de vida, de qualidade de vida, de controle de PSA, de controle de sintomas. Então são tratamentos que vêm surgindo, que vêm nos dando um otimismo de mesmo naquele paciente com doença avançada, doença metastática, que a gente às vezes não consegue obter a cura, mas a gente consegue aumentar, prolongar o tempo de vida, com uma vida com uma qualidade, uma vida praticamente normal, mesmo com uma doença já avançada. E esses tratamentos todos que eu falei, que o Dr. Murilo Luz falou aqui, nós temos na Beneficência Portuguesa. Se você tem dúvida, acesse as nossas redes, bp.org.br para mais informações. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.